Boa noite a todos. Hoje, 5 de junho de 2017, nós estamos reunidos para iniciarmos o nosso estudo da obra Pensamento e Vida. É uma obra mediúnica, psicografado por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos dar início na mensagem de número 10, Entendimento. Nós vamos ter que parar algumas vezes e dar o significado de cada palavra para nós podermos entender o sentido do parágrafo em particular, tá bom? Uma vez tendo esse conceito, aí fica mais fácil para o entendimento. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Eu vou pedir para a nossa irmã Rondeli fazer a prece para a gente. Querido amigo Jesus, te somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar os teus ensinamentos. Te somos gratos, Jesus, pela tua paciência conosco. Te somos gratos por tu nos ajudar a compreender os ensinamentos, por tu ter trazido amor e ter exemplificado para todos nós. Estudando mais esse livro, Pensamento e Vida de Emmanuel. Como é bom para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, mas principalmente para a nossa vivência no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus querido. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, nessa frase aqui, entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado, que sucará o corpo da gleba. Então vamos traduzir isso daí. O cultivador do campo não prescinde, ele não tem como... Prescindir é o quê? Descartar. Ele não descarta o arado. O arado é aquele instrumento com aquelas pontas que vai rasgando a terra. Você já deve ter visto aquele tratorzinho com aqueles ferrinhos e ali ele vai rasgando a terra. Esse ato de rasgar a terra é o que ele vai chamar de suco. De sucar, né? É o suco. Sucará, exatamente, com que sucará, que são os regos que vai fazendo. O corpo da gleba, a gleba é o terreno ao qual será trabalhado. Então aí nós já entendemos esse primeiro momento quando ele diz que o cultivador, ele não vai jamais descartar o uso do arado, porque é com o arado que ele vai rasgando a terra, removendo a terra para poder aí começar o plantio. Entendeu? Até aí tudo bem? Então, o cultivador do campo não prescinde do arado, esse instrumento, com que sucará o corpo da gleba. Gleba é o quê? O terreno a ser trabalhado. Prescindir é não vir descartar, abandonar. Arado, esse instrumento. Sucará seria esse ato de rasgar, de criar regos na terra, ok? Aí ele vem agora no segundo exemplo, e nós estamos falando de entendimento. O estatuário é aquele que constrói estátuas, tá? Que fabrica estátua. O estatuário recorrerá ao buril, que é um instrumento de corte fininho, para aperfeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então ele pensa, pega o mármore e pega o buril, para ele poder realizar o seu trabalho. Então nós temos aqui no primeiro momento o arado, é um instrumento e é um instrumento que rasga, que movimenta. Ele agora pegou aquele que constrói a estátua, e ele disse que o estatuário ele não vai, ele sempre vai trabalhar com um buril, que é para ele, e ele pensa antes de realizar. Primeiro ele idealiza a estátua, depois ele pega o buril e vai trabalhando.
Ok, gente? Agora vem. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda, que é do seu caminho, não dispensará o entendimento. Grifa essa palavra aí, entendimento. Entendimento. Por alicerce do trabalho renovador. Então, o cultivador, o instrumento dele é o quê? É o arado. O estatuário, o instrumento dele é o quem? O buril. E a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de seu caminho, qual é o instrumento dele? O entendimento. O entendimento. Então, o instrumento para todo aquele que deseja produzir reflexos mentais protetores é o entendimento. É o que nós chamamos de... Nós temos, olha, de repente alguém pode chegar e dizer bem assim, olha, existe o pecado por pensamento. Aí eu vou dizer assim, me explica isso. Não tem o que tu entender, mas se tu pensa é pecado. Ele diz o quê? É necessário que haja o entendimento. Então, você vai me explicar por que é um pecado eu pensar. Uma vez que eu não estou realizando, estou só pensando, aí nós vamos apresentar tudo que nós já estudamos, as 9 mensagens anteriores, que ele fala nessa comunhão, nesse alimento, nessa realização, tudo que o pensamento realiza. Que o pensamento é responsável. No magnetismo, no eletromagnetismo, existe toda uma ação. Então, a partir daí entra o entendimento. O entendimento. Então, o instrumento para a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores do seu caminho, da sua senda, não dispensará o entendimento. Então, esse é o primeiro instrumento. O entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, a base de tudo para iniciar esse movimento é o entendimento. Eu tenho que entender a ação do pensamento. Eu tenho que entender de uma forma muito lógica. A partir desse entendimento, automaticamente, através também do esforço, da vontade, eu vou conseguindo me ajustar. Faz sentido? Isso é tão lógico. Na verdade, qualquer coisa que a gente queira perceber, tem que compreender. Tem que compreender. Como fazer sem entender? E isso faz parte, inclusive, da educação. Se você pega uma criança e explica para ela, para que ela possa entender o porquê, fica muito mais fácil esse processo de educação. Mas você apenas agredi-la com palavras, com gestos, até mesmo com a agressão física, isso não faz com que ela venha se educar, porque a educação, ela parte do entendimento também. Se eu não entendo, como eu posso me educar? Como eu posso saber o que devo fazer? É velho? Então vamos continuar. Continua aí, Emmanuel. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Entendimento que simbolize uma fraternidade operante. Então, uma vez que eu entendo e que a base para o meu pensamento se tornar um pensamento de comum acordo com as leis divinas, obviamente que essa pessoa se torna o quê? Fraterna. Não tem como. O que nós estudamos aqui foi tudo para nos tornarmos pessoas mais fraternas. Então, o entendimento não é apenas intelectualizar. O entendimento é entender e viver. E essa vivência está dentro da fraternidade. Lembra dos estudos anteriores? Lembra que, inclusive, nós estudamos, você vai me dizer qual foi a mensagem, que quando nós pensamos mal do outro, nós divulgamos o mal do outro, sem nos apercebermos, acabamos fixando a atitude do outro em nós mesmos?
Vocês lembram disso? Tanto que eu critico, tanto que eu divulgo, tanto que eu critico, eu acabo associando isso. Entendimento que simbolize fraternidade, uma fraternidade operante, atuante. Vamos lá. Simpatia, olha que interessante isso aqui, gente. Simpatia que se converta em um fulcro. Fulcro novamente é o que aí? É o sustentáculo, é o apoio. Então coloca aí, apoio. Substitui a palavra fulcro por apoio. Olha, entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em apoio. Substitui. De força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Gente, isso aqui é fantástico. Olha, simpatia que se converte em um fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Se você em contato com o outro é uma pessoa antipática, grosseira, irritante, o que tu vais despertar e convidar para que o outro se mostre a ti? A mesma coisa. Então o que ele diz? Mostra a tua melhor parte, e isso tu estarás estimulando para que o outro também mostre a melhor parte. É uma lei, a lei da ação e da reação. Quando você trata bem, a probabilidade também é você ser tratado bem. A não ser que a pessoa esteja numa patologia psíquica, emocional, que não tem jeito, né? Processo de esquizofrenia, seja lá o que for. É dano que você recebe. Exatamente. Então, olha lá. Simpatia que se converte em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então, essa mensagem, lembra que eles estão estudando essa mensagem do mundo espiritual para reencarnarem na Terra. Então, é mais fácil na Terra eu encontrar uma Mahatma Gandhi, Franciscano Xavier ou uma Conceição? No dia a dia, porque a Conceição é uma pessoa comum. Tem umas piores. Tem pior. Então, mais fácil encontrar o comum. O comum é, todos nós estamos dentro do mesmo saco. Quase todos nós temos o mesmo padrão vibratório, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. Tanto é que todo dia nós fazemos as mesmas coisas. Todo dia, todo mundo acorda cedo, toma banho, toma café, escova os dentes, sai para trabalhar, volta, almoça. Todo mundo faz isso. Se te tratarem bem, você trata bem. Se te tratarem mal, você trata mal. Se disserem que te ama, tu fica feliz. Se disserem que te odeia, tu fica triste. Se você pega uma Mahatma Gandhi ou Franciscano Xavier, esse espírito superior, e você olha para ele e trata mal a ele, ele vai lhe tratar mal? Não vai. Porque ele diz assim, olha: simpatia que se converte em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então, a melhor parte do outro, no caso de um espírito superior, é toda. Não tem mais uma parte. Ele é todo bom. Então, não tem por que exteriorizar. Mas o comum é eu encontrar ainda pessoas no mesmo nível que eu. Então, quando ele diz assim, então vamos falar da massificação, o planeta Terra, esse grupo ainda é assim. Então, te esforça para exteriorizar sempre o melhor de ti, para que o outro também possa exteriorizar o melhor dele. Se você é pedante, agressivo, você vai encontrar e a pessoa vai te tratar na mesma moeda. Faz sentido? Entendimento, olha lá o nome. Todo sentido, né? Vamos para o próximo parágrafo. Todos somos compulsoriamente. Compulsoriamente é o quê? Obrigatório, olha lá. Somos obrigados
todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de um circuito natural. Então, quando eu tenho uma atitude que não seja uma atitude cortês, aqui ele diz, todos somos obrigados, porque nos tornamos envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Então, é dano que se recebe. Então, eu penso, logo vibro. Antes dessa vibração atingir a Lídia com meu ódio, com a minha raiva, com o meu rancor, ela primeiro atinge a quem gerou. Porque o que acontece? Ela toma uma força. Existe ali uma tendência. Quando eu começo a pensar, isso passa a ser vivo dentro de mim. Quando eu começo a pensar, eu vou criando um monstrinho dentro de mim. E essa vibração, antes de até você, ela vibra em torno de mim. É o que ele fala aqui, Emmanuel diz. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Ele não está falando nem do que eu estou recebendo do outro, mas do que eu mesmo estou gerando. Categorizamos-nos, eu vou substituir, classificamos-nos, essa onda, né? Esse circuito aí natural, essa onda, categorizamos-nos, ou seja, classificamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamento. Se de repente você me agride, eu sinto uma raiva muito grande por você ter me agredido, e esse sentimento me leva a gerar pensamentos contra você. Você me agride, logo me vem um sentimento de revolta. Eu me senti humilhada, eu me senti menosprezada, eu me senti agredida, e isso agora vai gerar pensamentos de ódio contra você. Só que esse pensamento, o circuito fica em torno primeiro de quem mesmo? A própria pessoa. Categorizamos-nos, ou seja, classificamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética. Eletricidade e magnetismo, tá? Constituem cargas de energia eletromagnéticas, com as quais ferimos ou acalentamos, com as quais ajudamos ou prejudicamos, com as quais vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. De que forma estamos cooperando? Já estudamos 9 mensagens. Vamos dar uma parada agora e vamos fazer um entendimento de tudo que estudamos? Vamos fazer aqui uma conclusão? Vamos dar um break, uma parada, para entender o que nós estudamos até aqui? Entendeu? Categorizamos, classificamos, né? Bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética. Por exemplo, ela me trata mal, mas eu já sou um espírito superior. O meu sentimento não será de revolta, o meu sentimento será de compaixão. De compaixão para com a pessoa adoecida. Mas se eu sou um espírito ainda comum, rebelde, bem terráqueo,
Se ela me trata mal, o meu sentimento é de revolta. Porque o que está por detrás desse sentimento? Vaidade e orgulho. A vaidade é: como ousas me tratar mal? Eu que sou tão importante. Tu tinhas que me amar. Porque trocando em miúdo, o que nós queremos é isso. Porque no fundo é a vaidade e o orgulho. Eu querer ser bem tratado sempre, bem recebido sempre. De preferência que abram um tapete vermelho para eu passar. No mínimo. Exatamente A falta de entendimento. Porque o espírito superior, ele entende, desculpa e aceita. E a gente, como não tem o entendimento, Não aceita, não aceita. não aceita, desculpa e dá. Exatamente. Aí o sentimento gera o pensamento malévolo, mal, de maldade. Só que esse sentimento que iniciou em mim devido à minha imaturidade espiritual gera um pensamento, e nós já temos hoje o entendimento que esse sentimento, antes de chegar ao meu irmão, e por que vai chegar ao meu irmão? Porque ele também está na mesma sintonia. Se fosse um espírito superior, jamais iria me tratar mal. Então, o espírito superior, ele se apresenta e vai estar sempre despertando no outro sentimento de amor. Conceição e Jesus, todos sentiam. Todos, porque ele era diferente. Todos sentiam que ele era diferente. Mas a regra, a sociedade da época impunha a eles não respeitar a um homem galileu que andava descalço, no meio de pescadores, lavadeiras e prostitutas, sem um centavo no bolso. A mesma forma, hoje a sociedade não mudou. Uma coisa é você chegar no salto ou no bico fino, a outra coisa é você chegar de sandália, uma sandalinha. Você está entendendo? Então você percebe que isso não mudou. Mas quando a vibração dele impunha respeito, as pessoas poderiam até fazer, mas envergonhados, baixos, porque a vibração do nosso Senhor Jesus é porque, como nós somos espíritos adoecidos, nós avaliamos o ter, nós valorizamos o ter, nós valorizamos o externo, nós valorizamos as aparências que enganam muito. Vamos lá mais um pouquinho? Tá gostoso o estudo? Tá dando para entender? E aí ele finaliza dizendo: vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando coléricos e irritadiços, eu não sei, vocês sabem o que é isso? Não. Ser colérico, irritado? Não, nunca fui, eu sou tão boa. Alguém sabe o que é isso? Nunca te colerizou quando alguém... Muito distante. Isso deve ser de algum planeta inferior. É inferior, né? Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade, olha aqui, atividade reflexa, vem um espelho aqui, refletindo, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Olha só, quando colérico e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos esse movimento para com o outro, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, criamos por atividade reflexa, refletindo no outro, o outro vai repetir isso, olha só, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos.
Então, quando eu me torno colérico, irritado, agressivo e áspero, tal qual eu passo o outro sendo, ele vai refletir naturalmente o quê? Desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Então, quando eu tenho um chilique, eu acabo despertando no outro a secura para a minha própria pessoa. Daquilo que ele falou aqui em cima, simpatia que se converte em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então aqui ele já está falando quando a pessoa não exterioriza a melhor parte dela. É a prática, já exteriorizou o quê? É a cólera, a irritação, a agressividade e o ser áspero. De contrapartida, tu vai ter exatamente na mesma medida do teu irmão. A não ser que pelo teu caminho, por um milagre divino, tu se depare com uma Madre Teresa de Calcutá. Porque o que acontece? Se você estiver numa posição superior e agir de forma colérica com o teu subordinado, ele poderá até calar, mas você não tem como se proteger da vibração que ele vai te emitir. Entendemos isso? Não tem. E ele diz, volta lá então. A crueldade é secura para nós mesmos e, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam. Porque, gente, o meu convívio diário é dentro de casa, no meu ambiente profissional, no dia a dia, numa sociedade não só profissional, mas de atendimento, no próprio trânsito. Então, eu vou conviver com quem está próximo de mim. Então, ele não está falando quando eu for fazer a caridade lá em tal canto, não, é com quem convivem comigo. É aquela convivência ali diária. Ele diz, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Então é muito comum nesse relacionamento no cotidiano, principalmente para quem convive embaixo do mesmo teto, eu querer sempre que o outro faça um movimento de mudança. Mas com esse estudo de hoje, o entendimento, eu percebo que quem tem que fazer a mudança sou eu. Nesse processo de mudança, e não é só a mudança externa. Lembra que tudo começou aqui no movimento interno do pensamento. Quando eu sou gentil, eu acabo despertando no outro o quê? Que responda de forma gentil. Comece esse exercício dentro de casa. Se dentro de casa nós conseguirmos já colocar em prática isso, na convivência do dia a dia será uma extensão natural. Entendemos isso? Vamos lá mais um pouquinho. E ele diz, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. O que eu chamo, vem. O que eu chamo, vem. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Como tu ages, tu chama. Continua Emmanuel.
até o ingresso na consciência cósmica, até quando nós conseguirmos ingressar nessa consciência cósmica. Por isso que o nosso Senhor Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Eu estou com meu Pai. Jesus conhece o Pai, porque Ele já está aqui, na consciência cósmica. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam. Altear, elevar, subir, tá? Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos, os picos da evolução, e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Que interessante isso aqui. Até o ingresso da consciência cósmica, quando você está no Pai, até chegar nesse ponto, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam, elevam-se, para os cimos da evolução, e pela face de sombra pela qual ainda sofre a influência da retaguarda. Então, até esse processo de evolução, é como se ele dissesse: em mim está a sombra e a luz. A luz me convidando a elevar, e a sombra me puxando para trás para repetir os erros do passado. Quando ele coloca: e pela face de sombra pela qual ainda sofre é de passar por a influência da retaguarda. Esse retaguarda aqui é do meu passado, porque hoje as minhas atitudes, elas são resultado do que eu aprendi hoje, mas o meu passado tem uma influência muito grande. Por exemplo, vamos dizer que a Mita, nós fizemos um diálogo, só um exemplo, e ela me disse assim: Conceição, eu tenho muita dificuldade em lidar com traição, seja de que ordem for. Traição é algo que me destrói. E eu digo: você já fez um esforço para tentar perdoar? Ela vai dizer: eu não consigo, é muito difícil. Então, essa atitude da Mita é um resultado não só dessa personalidade Haramita, isso é resultado do que ela traz de outrora. Sabe Deus a dor que essa alma já passou e que ainda não conseguiu. Isso para tudo. Quando nós temos tendências negativas, tendências realmente que venham às vezes a destruir a nossa encarnação, e nós falamos assim: meu Deus, eu não consigo, é mais forte do que eu. É uma luz te dizendo assim: tu já estás nesse erro há milênios. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica a tua renovação. É necessário acionar a vontade firme para colocar um ponto final nesse teu comportamento deletério. Entendemos isso? A própria posição vulgar aí comum, tá? A própria posição comum do homem na terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Ele deu o exemplo. Ainda há pouco ele não falou da luz e da sombra. Ele disse: a vida do homem comum já é um exemplo disso. Nós olhamos para o céu e encontramos um sol, luz, brilho. Mas quando olhamos para baixo, encontramos a terra, a escuridão. Ele fez uma comparação, mostrando que existe nós aqui que estamos na terra, a experiência do nosso dia a dia realmente. E o homem bem no meio disso.
luz e treva. E o que nós temos que entender é que quando o outro me maltrata, me responde de forma agressiva, o que movimenta dentro de mim, o sentimento, é a vaidade e o orgulho. O orgulho é: eu não admito você me maltratar, gritar, berrar, seja lá o que for. O segundo ponto, a vaidade, é: eu mereço ser muito bem paparicado. Então, isso que é o quê? Você vai deixar... Gente, isso não vai... De repente um homem vai, te bate, te agride, você vai ficar bem? Não, isso é masoquismo. Não é isso que nós estamos falando, tá bom? Estamos falando de convivência e de discussão. Às vezes uma discussão, ela chega no nível até muito agressivo, porque os dois estão se alimentando. Tem um dito popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Então se cala. Agora você fica ali, um diz, outro diz, um diz, outro diz. Parece dois cachorros latindo, né? Então fica algo assim bem desagradável, né? Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado, assim nos projetarem sobre a existência. Aqui ele explicou o que é a luz e o que é a sombra. A luz é: todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro. E aí a sombra: e todos padecemos. Olha como Emmanuel escreve muito bem. Os reflexos do passado, a se nos projetarem sobre ainda a existência. É o ser primitivo do passado, que luta em querer ficar e de certa forma, não permitir que a luz permaneça. Nós, os terráqueos, na simbologia de Adão e Eva, muito bem escrito, fomos os expulsos do paraíso. Nós somos os filhos que não nos submetemos às leis de Deus. Todos nós terráqueos somos os filhos do universo que não nos submetemos à lei. Nós somos os filhos rebeldes. Muitos que iniciaram o mesmo processo de evolução como nós, até juntos, estão brilhando por aí. E nós ainda estamos relutando contra as leis que regem o universo. Nós não nos submetemos às leis divinas. Quando nós maltratamos o irmão, nesse momento eu estou desrespeitando a lei divina. Rebeldia. Eu vou fazer o que eu quero. Ele não está me adorando, então eu vou maltratá-lo, porque ele tem que me adorar. Você se coloca na posição de um Deus, em que todos têm que te louvar, te adorar, e vai adorar, entendeu? Entendemos isso? Então nós somos os rebeldes. Então essa rebeldia, essa sombra, ele não está falando de 2, 3 encarnações, não. Ele está falando de milênios. De milênios. Pode experienciar. Se você passar por uma experiência que te desagrade, morte, de um ente querido, traição, você perder algo de muito valor, a primeira coisa é você se rebela contra Deus, né? Como que o Senhor... E mete o dedo assim mesmo. Como que o Senhor faz isso comigo? Para você ver o nosso nível. Tem uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, que eu realmente não recordo agora. Olha como os Espíritos responderam a Kardec. Como ousas pedir contas a Deus? Olha o respeito desses Espíritos pelo Pai. Como ousas? E aqui nós falamos o nome de Deus como se estivesse falando o nome de um coleguinha ali no canto. Né? Deus está me ouvindo, Deus tem que me ouvir. Tem muitos irmãos nossos que utilizam o nome de Deus para se beneficiar financeiramente. Ganha dinheiro e falando o nome de Deus, para nós vermos o nosso nível evolutivo.
o quanto nós somos pequenos. Pastor Conceição, você está colocando a gente para baixo? Não. É para nós entendermos a nossa condição e o que devemos fazer para melhorar. Então, essa submissão à vontade de Deus, inclusive, ele diz que eu devo aprender a respeitar meu irmão, porque ele é meu irmão, e deixar-me de ser Caim. Entendeu? Caim. É linda a metáfora. O que fizestes a teu irmão Abel? Somos todos nós. Um filho que respeita um pai, ele escuta e se modifica. Um filho rebelde, ele escuta e debate com o pai. Ele questiona o pai, ele quer comprovar para o pai. Vocês que são pais devem ter esses capetinhos em casa. Ele quer comprovar para o pai que o pai está errado e ele está certo. Filho rebelde é assim. Vamos lá. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento. Forjar é fazer, tá? Fazer algo. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Detrimento é dano e prejuízo. Nós mesmos forjamos em detrimento, em prejuízo, em dano de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, o bem, mentalizá-lo, o bem, e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Quando ele fala, há que buscar o bem, sentir o bem, mentalizar o bem, plasmar o bem, ele está falando tudo do quê? Pensamento. Para começar, precisaremos separar, olha aqui, o criminoso da criminalidade. É o pecado e o pecador. Então, devemos saber avaliar o pecado, mas entender que o pecador é meu irmão. Então, por exemplo, tem determinadas atitudes que nós sabemos que é um pecado, mas eu não vou matar o meu irmão por causa disso. Então, para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade. Então, quando eu, de repente, ali já teve um comportamento, uma atitude, um movimento. O primeiro ponto é, a atitude foi perversa. A atitude foi perversa. Eu não vou bater palma para a atitude foi perversa. Mas essa criatura aqui é minha irmã. E dela eu tenho que me compadecer. Eu tenho que entender. É o entendimento. Entendeu? E não, de certa forma, puni-la tal qual eu vou punir a atitude. A atitude, por exemplo, quando um juiz, ele está julgando um ato, ele está julgando o ato. O ato realizado vai gerar tantos anos de prisão. Pelo ato que a criatura realizou. Então, é essa diferença que o Emmanuel nos pede aqui. Precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação. Para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda, no caso, abolir o verme e enriquecer a plantação. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento, olha aí o instrumento, improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante. O guante é
a mão de ferro, né, sob o guante da delinquência, sem alentá-la, sem animar e sem acalentar a atitude, sem apoiar a atitude. Nós vamos trabalhar aqui para te recuperar, mas eu não posso alimentar a atitude que tu fizeste. Alimentar é anuir, concordar, passar a mão na cabeça. Entendeu? Uma vez você pode dizer, olha, eu não concordo com o teu comportamento. Não está certo, mas eu te respeito como ser humano. É o ser humano, recuperar o ser humano. E o tempo já foi, gente. Vamos finalizar? Apequenar-se para ajudar. Olha aí, apequenar-se para ajudar sem perder a altura. O que é isso? Porque às vezes nós vamos ajudar o nosso irmão, mas com o nariz empinado e humilhando. Qual é esse movimento de humilhação? Eu me coloco numa condição superior. Eu me sinto superior. Apequenar-se é, meu irmão, eu hoje não lembro, mas talvez já tenha também realizado esse erro. Renova-te. Então mas você não perdeu, você não diminuiu a sua altura, você não perdeu a sua moral, você não foi fazer a mesma coisa que ele. Apenas se colocou numa condição de que também já errou. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Então não é com o nariz empinado que nós vamos conseguir ajudar o semelhante. E que fique bem claro, só o outro só recebe ajuda quando quer. E eu tenho que inclusive respeitar isso. Vamos ver muito nesse diálogo de Jesus com Judas. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento, pode garantir. Olha novamente o instrumento. Qual é o instrumento? Só o culto infatigável, incansável de estar entendendo, do entendimento, pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, amor puro, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, esse amor puro parte do entendimento. A criatura erra, aciona o entendimento. É o instrumento que tu precisa para permanecer em paz contigo mesmo. Lembra? Sempre acionando o entendimento. O que levou essa criatura a isso. E está sempre ali fazendo aquela racionalização, vamos dizer assim. Entendendo a dificuldade e a limitação do outro. Para você não gerar um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, e direcionando para o outro, mas que primeiramente vai passar sempre por quem? Meus irmãos, alguma pergunta ou algum comentário? Deu para entender? Foi bem claro o nosso texto do entendimento? Sim. Ficou alguma dúvida? Entenderes. Então, o nosso próximo estudo é a mensagem número 11, vai ser berço. Então, agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais e até o próximo estudo.